Boa noite, família Hope. Graça e paz a todos, amém? Amém. Nós temos visitantes nesta noite? Deixa eu ver, levanta a mãozinha. Primeira vez que está vindo, primeira vez, aqui, alguém? Amém. Sejam bem-vindos, para nós é uma alegria, é uma honra ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, amém? E nós estamos no mês de maio. Nós estamos no mês de maio, mês da família, né, onde nós estamos toda quarta-feira, todo domingo, trazendo uma palavra sobre família. E hoje não será diferente. Nós vamos trazer também uma palavra muito linda, porém, apertem os cintos, o piloto não sumiu, o Senhor Jesus está conosco, amém? Porque às vezes a gente se assusta, né? Mas o Senhor está conosco. Uma brincadeirinha, né? De apertem os cintos, mas o piloto não sumiu, Jesus está aqui conosco e Ele vai tomar a direção de todas as coisas. E o tema, então, é restaurando a família. E eu quero ler com vocês um versículo que se encontra em Isaías 38:1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, por que eu brinquei, né? Logo no comecinho, para quebrar um pouquinho o gelo. Por quê? Porque nem toda a palavra de Deus, ela vem para nos confortar. Nem toda. Como essa, né? Que nós acabamos de ler. Algumas dessas palavras, queridos, ela vem realmente para nos confrontar. É muito bom ouvir palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de conquista, palavras de renovo, promessas, é tudo muito bom. Quem que não gosta, não é verdade? Mas nem sempre haverá momentos, por Deus nos amar, Ele nos trará palavras mais firmes, mais duras, mais de correção. Porque a palavra de Deus não diz assim, que o pai corrige aquele que ele ama. Nós não corrigimos os nossos filhos por amar os nossos filhos, nós não queremos que eles erram. E o Senhor é assim conosco. Ele nos corrige, porque Ele nos ama. E mesmo quando essa correção, ela dói, né? Ela chega a apertar um pouquinho, Ele continua expressando o amor dEle por nós. Amém, queridos? E quando Deus diz, põe em ordem a tua casa, Ele está nos chamando para que nós possamos haver uma mudança na nossa casa. Uma mudança na nossa vida particular. E um exemplo muito simples, muito básico que eu trouxe para nós é quando nós vamos mudar de casa. A Soio e o se mudaram recentemente, sabe muito bem, né? O Fábio sabe muito bem o que é essa mudança, né? O que ela traz. E nessas mudanças de casa que nós fazemos, nós tiramos as coisas do lugar, não é verdade? Nós arrastamos os móveis, mexemos nas gavetas, nos armários, nós organizamos em caixas, nós limpamos, fazemos aquela faxina e decidimos o que vale a pena levarmos para a nova casa. E a mudança de vida, queridos, também é assim. Deus, Ele nos mostra o que precisa ficar para trás. O que precisa ser restaurado. E o que precisa ocupar um novo lugar no nosso coração e na nossa casa.
E uma casa nova, né, quando a gente muda de lar, quando a gente muda de casa, uma casa nova, ela marca o quê? Um novo começo. Já uma vida restaurada, ela marca então um novo coração. Mas a gente pode pegar, né, esses dois exemplos para nós, né? De moradia, de mudar de casa e de mudança de atitudes. E queridos, antes de Deus trazer cura às nossas vidas, à nossa casa, muitas vezes, em primeiro lugar, Ele revela o que precisa ser tratado dentro de nós. O que precisa ser tratado dentro da nossa casa. Porque Deus, Ele ainda corrige aquilo que vale a pena, queridos. É ser restaurado. Amém? Ele só vai corrigir aquilo que vale a pena. Você, quando pega um móvel na sua casa, você dá uma olhadinha e fala, não, vale a pena dar uma restaurada nele. Não é assim? Ou você olha para ele e fala, não, não vale a pena gastar esse dinheiro, vou comprar outro novo. Não é assim que a gente faz? E Deus olha para nós com esse olhar de restauração. Porque Ele vê que vale a pena uma mudança na nossa vida. E esse versículo que nós lemos em Isaías 38:1, nós encontramos um momento muito marcante na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele estava doente, que ele estava fragilizado, que ele estava vivendo um tempo difícil, quando recebeu essa palavra do Senhor. Imagina, ele já está passando por momentos difíceis, e Deus manda uma palavra mais difícil ainda ao rei Ezequias. Através, não é, do apóstolo Isaías. Então ele diz, põe em ordem a tua casa. E Deus não estava falando apenas da casa física aonde ele morava. E sim, ele estava falando de tudo aquilo que precisava ser alinhado. Tudo aquilo que precisava ser endireitado na vida do rei Ezequias. E isso incluía a sua família, isso incluía os seus bens, a sua prioridade, isso incluía o seu coração, isso incluía a sua caminhada como servo do Senhor. E essa palavra, queridos, continua extremamente atual para nós, para os nossos dias, para a nossa família e para a nossa casa. Vivemos dias em que muitas famílias estão cansadas, fragilizadas. Muitas famílias estão doentes, fracas, feridas e espiritualmente frias. E essas casas, né, que aparentemente parecem tão lindas, tão belas por fora, né? Muitas delas, queridos, estão à beira de um abismo, à beira de uma derrota, à beira de uma destruição. E uma casa pode ter uma boa estrutura, essa casa física, né? Ela pode até ter uma boa estrutura. Ela pode ter um bom conforto, móveis bonitos, bem confortáveis. Ela pode ser linda. Ela pode ter uma fachada que chama a atenção dos vizinhos. Mas se Deus, queridos, não fizer parte desta casa, ela continua vazia espiritualmente. Não adianta ser uma casa linda, bela por fora e vazia espiritualmente por dentro. Mas hoje Deus nos chama, olha que amor que Deus tem por nós, pela nossa vida e pela nossa casa. Para que nós venhamos alinhar, para que nós possamos alinhar a nossa casa. Esse é um chamado de Deus para nós nesta noite. Ele está nos lembrando, nos trazendo à memória que o maior patrimônio, queridos, que uma família tem, não é aquilo que ela possui financeiramente. Não.
O maior patrimônio que uma família tem é a presença de Deus habitando nela. Você pode dar um glória a Deus? A presença de Deus habitando na sua casa. Talvez hoje Deus tenha trazido essa palavra, né, um pouquinho mais apimentada, vamos colocar assim, um pouquinho mais difícil de engolir, um pouquinho mais, né, extrema para nós nesta noite, para nos dar mesmo aquele chacoalhão, sabe? Nos tirar um pouquinho daquele comodismo, vamos dizer assim. Porque Ele tem um propósito para nós, para nossa casa. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com a sua família, com os dias difíceis que você está enfrentando. Ele não é um pai que olha e vai falar assim, não, deixa aprender sozinho. Deixa quebrar a cara. Não, Ele é um pai que Ele quer cuidar. Ele estende a mão para te ajudar nesses momentos difíceis. E Ele deseja, queridos, nesta noite, restaurar lares, restaurar casamentos, aproximar pais e filhos. Ele deseja, queridos, curar feridas. Sabe aquela ferida do passado que te incomoda até hoje? É essa. E Ele deseja reacender o fogo do Espírito Santo na nossa casa novamente. Amém? Glória a Deus. E Deus, querido, Ele não desistiu da sua casa. Ele não desistiu da sua família. E você também não deve desistir da sua casa. Você não deve desistir da sua família. Porque o inimigo, ele está lá fora, bramando como um leão, para poder tragar a sua família. E o anjo do Senhor está ao nosso redor, para nos ajudar a lutar contra esse leão que está bravo, querendo consumir a sua casa. O Senhor está conosco, queridos. A família é um dos maiores projetos que Deus já construiu e colocou nesta terra. A sua família é um projeto de Deus. Amém? A sua casa é um projeto de Deus. Os seus filhos são herança do Senhor. Não são qualquer coisa. Eles não foram criados para serem filhos do mundo. Não é, irmã? Como nós aprendemos e conversamos hoje de manhã. Eles não foram criados para isso. Os seus filhos foram criados para louvor e para a glória do nome do Senhor. Ele nasceu para ser um instrumento nas mãos de Deus, aonde Ele vai anunciar as boas novas, aonde Ele vai pregar a palavra do Senhor, aonde Ele vai tocar, aonde Ele vai cantar para o Senhor. E não servir ao inimigo, e não servir às coisas do mundo. E eu separei 3 aplicações para nós nesta noite. A primeira é firmados em Cristo. Salmos 127:1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Estamos vivendo, queridos, um tempo meio maluco, né? Um tempo de correria. Um tempo que nós precisamos cumprir metas. Precisamos cumprir metas aonde trabalho. Precisamos cumprir meta na faculdade. Precisamos cumprir metas. Metas de venda. Metas para fazer Pix na loja. É metas, metas e mais metas. E fora essas metas que nós temos, né, que atingir durante aquele mês, nós temos também, queridos, compromissos. Fora assim do nosso dia a dia, de você acordar, levantar, tomar café e trabalhar, almoçar, voltar do trabalho, uns vão para a faculdade à noite. Fora isso, nós temos que levar os nossos filhos aos médicos, fazer exames,
nós precisamos ir numa academia, fazer uns exercícios, correr na praça. São tantos compromissos que nós temos no dia a dia, que acabamos deixando Deus em segundo plano, em terceiro, em quarto plano. Tudo por causa dessa correria que nós vivemos no dia a dia. E quando nós, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos entender que nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E nós estamos colocando essa busca em segundo, terceiro, quarto, quinto. Aquela correria do dia a dia, aquele cansaço que bateu. E eu não vim no culto, eu não vim no café e Bíblia, porque eu estava cansada, porque foi correria a semana inteira. Não, queridos. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Mesmo que a nossa carne geme, mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que nós estejamos passando por lutas, o Senhor vem em primeiro lugar. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Você vai chegar no final do dia e vai falar: nossa, eu fiz tanta coisa, mas por quê? Porque quando você acordou, você colocou esse dia de hoje nas mãos do Senhor. Foi a primeira coisa que você fez, foi buscar a Deus. Senhor, meu dia de hoje está nas tuas mãos. E Ele rende, queridos. E você vai ver a diferença quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E quando nós deixamos, quando Deus deixa de ser o primeiro na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, tudo começa a perder a direção espiritual. Tudo começa a perder a direção emocional. Ela perde valores, ela perde sentido. E nós começamos a dar ouvido a outras vozes. Olha só, presta atenção. Quando Deus não faz mais parte do primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida, nós começamos a ouvir vozes que tomam o lugar da voz de Deus. Nós começamos a ouvir a voz do inimigo trabalhando. Nós começamos a desistir da nossa casa. Porque ele começa a falar no seu ouvido que não vale a pena. Não vale a pena o sofrimento. Não vale a pena você orar pelos seus filhos. Não vale a pena. Essas são as vozes do inimigo, querido, trabalhando para que você desista da sua casa, para que você desista da sua família. Nós, como pastores, nós tivemos muitas experiências, com famílias. Nós trabalhamos muito com famílias. E algumas dessas famílias moravam na mesma casa, A família, pai, mãe, filhos, periquito, cachorro, gato, moravam tudo na mesma casa. Porém, eles quase não se viam. Eles quase não se falavam durante o dia, durante a noite. Era como se vivessem, queridos, cada um no seu quadrado. Era mais ou menos assim, cada um vivia no seu quadrado. Mas algo eles tinham de comum. Todos eles não largavam o seu fiel companheiro. O quê? Celular. Cada um vivendo o seu próprio mundo dentro de uma casa. Tinham tempo, queridos, para ver postagens, ver postagens no Instagram. Tinham tempos, as mulheres de conversarem, bater um papo. Tinha tempo para os homens marcar um joguinho, um futebol. Não sou contra futebol, viu, irmãos?
mas tinham tempo de marcar esse tempinho para estar lá jogando futebol. E não tinham tempo para educar os seus filhos. Não tinham tempo para ensinar os seus filhos. Não tinham tempo para educar, para pregar, para ensinar a palavra do Senhor a esta família. Eles não tinham tempo, queridos, para ter um tempo de construção, um tempo ali de alegria, um tempo de fortalecimento. Não existia esse tempo para esta família. Eles não tinham tempo para orarem juntos. Faltava tempo para saber como foi o dia da esposa, ou como foi o dia do esposo, como foi seu trabalho hoje. Faltava esse tempo. Tempo de rir. Sabe aquela risada de coisa boba? Aquelas piadas que não tem graça, mas você dá risada mesmo assim? Faltava esse tempo para eles. Faltava um tempo de qualidade para a família. E quando eu falo assim, pega a sua esposa e vai jantar fora, às vezes o marido fala, pastora, não tem dinheiro para isso não. Queridos, não importa onde você vai levar a sua esposa, a sua família para jantar. O importante é quem está com você. A família é importante. Você não precisa ir no Terraço Itália com um jantar romântico com a sua esposa. Quando ela chegar em casa, faz você uma janta. Se você não sabe, pede para o iFood. Monta uma mesa bonita. Acende uma vela lá na mesa. Faz um jantar romântico para ela. Não precisa de muito para você investir na sua casa. Para você investir na sua família. Arrumar a casa, queridos. Essa quando nós decidimos devolver o primeiro lugar ao Senhor. Trazer o Senhor em primeiro lugar. Precisamos restaurar o altar da nossa casa. Dar valor no que Deus nos confiou. A nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Nem sempre, queridos, nós vamos conseguir fazer um culto perfeito no nosso lar. Pastora, ninguém sabe tocar, ninguém sabe cantar em casa. Não tem problema, adore ao Senhor mesmo assim. Não precisa de perfeição. Deus honra famílias que buscam a presença do Senhor. Deus honra filhos que oram junto com seus pais. Deus honra uma família que teme ao Senhor. Ela é sustentada por Deus. Tempos difíceis, o Senhor estará com ela, com esta casa, com esta família. Separe um tempo para você ler a Bíblia, para você orar junto com a sua esposa e com seus filhos. Queridos, uma casa sem Deus, ela pode até permanecer de pé por um tempo. Só por um tempo. Mas somente a presença dEle, que faz toda a diferença, irá sustentar esta família. Essa casa pode ficar um tempinho em pé, mas logo virão os desafios, as lutas do dia a dia. E se essa casa tem a presença de Deus, ela será sustentada pelo Senhor. A nossa segunda aplicação, arrumar a casa é restaurar relacionamentos. Vai apertando um pouquinho mais, né, queridos? Deus aperta a orelha de quem vai pregar também, viu? Mas é bom, sabe? É bom quando Deus nos coloca no prumo, quando Deus nos coloca no trilho. Você já viu um trem? Quando ele perde, né? Sai dos trilhos, o que acontece com esse trem? Assim é uma casa quando não tem Deus na direção dessa casa. Então não tenha medo quando vem palavras de encontro, umas palavras mais duras, umas palavras para nós
pensarmos, mudarmos, sabe? Para que venha restaurar mesmo os nossos pensamentos, o nosso coração. Palavras assim, queridos, traz vida para nós, para os cristãos. Aquela palavra só que tudo vai dar certo é mentira, não é verdade. Tudo vai dar certo, tudo já deu certo, não é verdade, queridos. Quem está passando por luta aqui? Tem um monte de gente passando por luta, um monte de gente que está desempregado, um monte de gente que está doente. Não é verdade? Se fosse assim, então, se nós não passássemos por luta, se tudo tivesse dando muito certo, nós não teríamos aflições. E não é isso que diz a palavra. O Senhor diz para nós que nós teremos aflições no mundo em que nós vivemos. Mas Ele também continua dizendo, tem de bom ânimo. E para nós termos bom ânimo, o que nós precisamos? Da presença de Cristo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Arrumar a casa é restaurar relacionamentos. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Muitas vezes estão fragilizadas no dia de hoje, emocionalmente falando. Famílias feridas, vivendo mágoas, lutas, conflitos, ausência de diálogos, falta de união, falta de apoio, falta de perdão. Muitos lares estão desestruturados, queridos. Casais que dividem a mesma cama, mas não dividem mais o coração. Casais que dividem a mesma cama, dormem ali juntos e não conseguem dizer um para o outro, eu te amo. Não conseguem olhar para a cara do outro e pedir perdão, falar, eu falhei, eu errei, me perdoa. Pais que não ensinam mais o caminho em que seus filhos devem andar. Filhos que não obedecem mais, que não honram mais os seus pais. Famílias inteiras, queridos, perderam o hábito de demonstrar o cuidado, o respeito, a empatia, a misericórdia. Famílias inteiras, queridos. E Deus também nos chama para colocarmos em ordem os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos começam lá em casa. Lá em casa. Precisamos aprender a pedir perdão, a perdoar. Precisamos aprender, queridos, a abraçar mais as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família. Precisamos ouvir mais. Nós precisamos ter mais paciência uns com os outros. Precisamos ajudar mais dentro de casa. Uma mãe com crianças pequenas precisa de ajuda, irmão. Não tenha vergonha de lavar uma louça, de arrumar uma cama, de dar mamadeira, trocar o seu filho. É seu filho. Ela precisa de ajuda. Nós precisamos ser mais simpáticos dentro de casa, com os nossos. Amar mais dentro de casa. Às vezes nós fazemos tudo isso lá fora, para as outras pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Não que não deva ser feito, tem que ser feito sim. Nós temos que tratar essas pessoas muito bem. Mas nós precisamos também tratar a nossa família da mesma forma. Mas lá em casa, nós falhamos. Falhamos como esposa, falhamos como marido, falhamos como pais, falhamos como filhos. Queridos, reconhecer que falhamos, isso não irá diminuir o seu ego. Isso não nos diminui como pessoa, como cristão. É o primeiro passo que nós reconhecemos, que nós tomamos, para que Deus comece uma nova transformação.
para que Deus comece uma transformação na nossa vida, para que Deus comece uma transformação na nossa casa. Em Efésios 4:32, nos ensina que uma vida transformada por Deus também transforma a maneira como tratamos as pessoas. Como você tem tratado a sua esposa? Esposa, como você tem tratado o seu esposo? Pais, como vocês têm tratado os seus filhos? Filhos, todos nós somos. Como nós temos tratado os nossos pais? Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E hoje Ele nos chama para viver essa mesma bondade, esse mesmo perdão e essa mesma misericórdia para com a nossa família. Talvez não seja fácil viver dessa maneira todos os dias, não é? A gente passa por dificuldade, por luta, fica nervoso, preocupado, está doente. Conseguir viver dessa maneira todos os dias. Mas quando nós deixamos Jesus o centro da nossa casa e do nosso coração, o amor sempre irá prevalecer. Ele sempre irá, queridos. Uma família restaurada em Cristo aprende que perdoar também é um ato de cura e obediência a Deus. É profundo, irmãos. É profundo. Esse tema, né, que nós escolhemos em casa. Quando o pastor Heber colocou os títulos, né, pastor? E eu li ali os temas que era para a gente trazer para a igreja. Aí eu coloquei no nosso grupo assim, falei, que difícil, né? Ter que escolher um tema para a gente pregar só nos domingos. E aí a Mari deu a sugestão, vamos pregar de quarta também. Eu dei um glória a Deus quando eu li. Bora pregar de quarta também. Então, queridos, que honra, que privilégio nós temos de poder ouvir mensagens para a nossa família, para a nossa casa, o mês de maio inteiro. Inteiro. Toda quarta, todo domingo. Toda quarta, todo domingo. Você só não vai aprender se você não quiser. Restaurar, nossa, agora está alto, desculpa, abaixa um pouquinho, meninos. Restaurar um relacionamento é permitir que Deus cure o que o orgulho feriu. Permita ser curado. Permita que Deus cure o seu orgulho. E você vai ver a diferença na sua casa. A nossa terceira aplicação. Decisão de servir. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, um homem, já no fim da sua vida, olhando para tudo que viveu, reúne sua família e faz uma declaração tão linda, tão bela, tão profunda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos aprender que se ninguém decidir, queridos, se você não decidir, a casa se perde. Nós precisamos entender que se ninguém se posicionar nessa casa, ela irá se desviar. A decisão de servir ao Senhor, ela precisa ser uma escolha diária. Você precisa escolher todos os dias servir ao Senhor. E isso irá incluir algumas coisas, tipo renúncia. Você precisa renunciar a muitas coisas para servir ao Senhor. Quantas vezes nós em casa renunciamos de ir a uma festa, porque nós tínhamos o culto na igreja? Muitas vezes, e não éramos nem pastores na época, nós éramos líderes, diáconos. E nós renunciávamos muitas coisas para estarmos ali na presença do Senhor.
precisa de dedicação. Eu tenho certeza que você dá o seu máximo aonde você trabalha. Você é dedicado no que você faz, porque você quer ser reconhecido pelo seu chefe. Você precisa, ter determinação, você precisa ter um foco, mesmo quando não for fácil, você precisa permanecer firme. As famílias estão vivendo, queridos, dias de valores invertidos. Famílias vivendo valores invertidos, onde o mundo tenta ensinar aos nossos filhos a normalização do pecado. Aquilo que Deus desaprova, o mundo quer inculcar na cabeça dos nossos filhos que é normal. É normal. E aquilo não agrada a Deus. Muitos estão aprendendo mais, os nossos filhos, estão aprendendo mais sobre aparência do que caráter. Estão aprendendo mais sobre ter do que ser. Estão aprendendo mais ser crianças independentes do que ser crianças obedientes. E não só aos seus pais, mas a Deus em primeiro lugar. Por isso, queridos, a família, ela precisa voltar a ensinar o propósito que Deus tem sobre a nossa casa. Princípios bíblicos, limites. Eu não estou mandando você espancar seu filho. Não é isso, sou contra isso. Mas ponha limites. Ensina até onde ele pode ir. Você solta a cordinha e segura de novo. É assim que nós temos que ensinar nossos filhos. Respeito, ensinar a palavra de Deus dentro de casa. Os nossos filhos, para que os nossos filhos, os nossos netos, como eu já sou avó, não sejam enganados, querido, pelo mundo, pelo que o mundo está oferecendo a eles, mas para que eles sejam guiados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Não podemos terceirizar a vida espiritual da nossa família. Nós não podemos fazer isso. É responsabilidade nossa. Responsabilidade sua, pai, sua mãe. A sua casa é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do pastor ou da pastora. A igreja, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar vocês. Mas a primeira escola bíblica, ela começa lá em casa. A primeira igreja, ela continua, ela é formada dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver em nós, pais, que nós temos amor, que nós temos prazer em ler a Bíblia, em orar, em louvar a Deus. Eles precisam entender que Deus faz parte daquela casa, que Deus é importante naquela família e que o nosso Senhor Jesus, Ele está em primeiro lugar da nossa família. Assim como Josué entendeu, nós também precisamos entender que servir ao Senhor, nós precisamos então ter uma decisão firme, aquela convicção de que se Deus falou, eu creio e eu vou fazer aquilo. E essa convicção, ela tem que ser diária, acima de qualquer circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Pastora, você não sabe a luta que é dentro da minha casa. Irmãos, eu não sei, mas Deus sabe. Pastora, você não sabe o sofrimento que eu tenho passado com o meu marido. Eu não sei, irmã, mas Deus sabe. Os meus filhos, pastora, estão na droga neste momento. Irmã, joelho no chão, oração, clame ao Senhor pela sua casa.
Eu falei aqui outro dia, pega a chave da sua casa. Quando você for abrir a porta, já começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu esposo serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. É pela fé, queridos. Tome posse. Declare a palavra do Senhor sobre a sua casa. Já estou encerrando, queridos. Deus continua procurando famílias dispostas. Você tem que estar disposto a colocar a casa em ordem. Se você não estiver disposto a colocar a sua casa em ordem, ela vai continuar do jeito que está. Talvez existam áreas que estão desorganizadas neste momento. Financeira, saúde, emocional, não sei. Mas a boa notícia é que quando Deus, Ele está em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, Ele não coloca tudo para fora para nos envergonhar. Pelo contrário, quando Ele traz à tona, é para que haja uma restauração daquilo que está falhando, daquilo que está errado. Então, quando Deus traz à tona, não é para você sentir vergonha. Deus não está fazendo isso para te humilhar. Deus está fazendo isso para que você tenha uma oportunidade para você ser restaurado, para você ser curado, para você ser fortalecido. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus não deseja alcançar somente uma pessoa na nossa casa. Ele deseja restaurar um lar, uma família e salvar todos eles, todos que estão ali dentro. Queridos, depois que o apóstolo Isaías disse que ele morreria, Ezequias orou e chorou diante de Deus amargamente, muito triste. Imagina você está passando por muita dificuldade, muita luta, por uma enfermidade terrível, e Deus mandar o pastor ir lá na sua casa e falar: irmão, arruma a sua casa porque você vai morrer. Imagina que tristeza para o rei Ezequias, que dor, que sofrimento a mais, sabendo que ele precisava arrumar a casa dele porque ele ia morrer. Então, quando ele soube disso, ele orou e chorou. E Deus atento, queridos, Deus ali olhando para aquele sofrimento do rei Ezequias, Ele ouviu a sua oração. E Ele acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Mais 15 anos de vida. Aí vocês acham que o rei Ezequias falou assim: vou deixar para lá aquele negócio que eu preciso consertar com a minha esposa, porque eu vou ter mais uns aninhos de vida, né? Então, deixa para lá, depois eu peço perdão, depois eu me ajeito com ela, ou vice-versa, né? Depois eu converso com meu esposo, depois a gente se acerta, vou ter mais 15 anos de vida, vou ter tempo ainda. Não. Quando ele recebeu aquela palavra de Isaías, ele já foi colocando a sua casa em ordem. Ele já foi arrumando tudo aquilo que estava embaraçado, tudo aquilo que estava desacordo com Deus. E assim como Deus lhe deu mais tempo de vida, hoje o Senhor também está nos dando a oportunidade para mudanças, para consertarmos os nossos relacionamentos, para restaurar a nossa casa. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando, é hoje. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos recolher. Ele não enviou um profeta para falar que amanhã nós vamos morrer. Nós não sabemos esse dia. Então nós precisamos consertar a nossa casa hoje.
Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos hoje. Nós precisamos, queridos, porque se o Senhor nos recolher, a nossa casa está em ordem, a nossa família está em ordem, os nossos filhos estão bem, a nossa esposa está amparada, o nosso esposo está bem diante de Deus. Hoje é a nossa oportunidade. Nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor. O pessoal da banda pode estar subindo. Bendita será a nossa casa. Bendito serão os nossos filhos. Irmãos, benditos serão os nossos filhos. Não chame o seu filho de pestinha. Ele não é uma pestinha. Ele é bendito. Bendito. O seu filho é bênção, é herança do Senhor. A nossa família glorificará o Senhor. Nós precisamos dar bons testemunhos, aonde nosso vizinho veja Cristo em primeiro lugar na nossa casa, aonde esse vizinho tenha vontade de conhecer o Deus que você serve, o Deus que é o primeiro na sua casa. A minha casa não será abalada, em Cristo ela está alicerçada. Isso quer dizer que o Senhor é o primeiro em nossa casa. Ela sempre estará alicerçada no Senhor. Passamos por dificuldades, claro, irmãos, nós passamos por lutas, sim. Mas o Senhor é o alicerce da nossa casa. A rocha em que a minha casa está firmada, quem é, irmãos? É Ele. É Ele. O amor que alcançou a minha casa, quem é, irmãos? É Ele. É Ele que alcançou a sua casa. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que separou a sua casa, a sua família, irmãos. Não abra mão disso. Não abra mão da sua casa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu esposo, da sua esposa. Que nós possamos dizer nesta noite: Senhor, começa em mim a restauração. Me ajuda nas minhas falhas, nos meus defeitos. Me ajuda, Senhor, a ser uma mulher melhor, a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe, uma avó melhor. Comece em mim primeiro e alcance a minha casa. Alcance a minha família, Senhor. Para que eu possa dizer, queridos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Você que está com a sua esposa aí, dê um abraço nela, dê um chamego, um abracinho forte. Eu tenho um irmão que está na cozinha trabalhando, o esposo. Você que é filho, filha, vá até a sua mãe, o seu pai, dê um abraço nele, esteja ali, vamos selar a nossa casa, a nossa família, vamos estar juntos. Você que está sozinho, dê a mão para o seu irmão, ore com ele, abençoa a casa dele, abençoa a família dele ou dela. Não tenha vergonha, irmãos, de dizer para a sua família que você ama ela. Não tenha vergonha de abençoar a sua casa. A tua casa é um projeto do Senhor, amém? Vamos abençoar ela? Senhor, graças te damos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel para conosco. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que vem, Senhor, nos chacoalhar nesta noite. Vem, Senhor, nos tirar daquele comodismo. Senhor, nós te louvamos, porque nem toda palavra, ela vem para nos confortar, mas ela vem para nos confrontar.
Ela vem, Senhor, para nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas. Ela vem, Senhor, para que nós possamos ter a oportunidade para sermos restaurados pelo Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, se o Senhor não era o primeiro na minha casa. Perdoa-nos, ó Deus. E volte a ser, Senhor, o alicerce da minha casa. Volta, Senhor, a ser o primeiro, aonde eu louvo, te adoro, te exalto, ó Pai, aonde eu confio em Ti, ó Deus, somente no Senhor, para me ajudar, para ajudar a minha casa, a minha família. Senhor, nós colocamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, os casamentos, abençoa, Senhor, o esposo, a esposa. Senhor, que o amor que um dia eles juraram diante do Senhor, que eles possam trazer a memória e refletir, Senhor, este amor, esta amizade, que eles possam trazer, Senhor, no coração deles o porquê que eles casaram, a família que eles desejaram ter um dia. Senhor, guarda este lar, guarda esses filhos, protege, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, que eles não venham, Senhor, se misturar com o mundo, mas que eles sejam separados do mundo, para te louvar, para te exaltar, para servir ao Senhor com alegria. Deus, nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que o Senhor seja o centro, o alicerce do nosso lar. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos a nossa casa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Volte para casa com esta palavra. Você é bênção na sua casa, a sua família, você, seu esposo, a sua esposa, seus filhos são bênção do Senhor. Amém? Uma semana de vitória, uma semana abençoada a todos nós. E até quarta-feira, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos? Deus abençoe.